Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa sempre feito com muito carinho, hoje está demais, deem uma olhadinha. É tão legal ver pessoas e empresas superando essa crise de forma se saindo maiores do que entraram, né? Isso prova que é sempre importante trabalhar, vale a pena insistir e acreditar em Deus e ter fé sempre, né? Recebemos também doutora Ana Carolina Missen, que abordou um assunto muito importante, de extrema relevância: saúde da mulher. O ginecologista acaba sendo aquela referência que a mulher tem anualmente. Por quê? Porque ela vai lá nos procurar todo ano para fazer os famosos exames de rotina. Sim. Então acaba que durante nossa consulta a gente consegue abordar um pouquinho. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. E hoje é um dia mais que especial, que sempre temos uma presença ilustre aqui no Elgue Você. Ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo, com muita bagagem, está toda semana aqui no Elgue Você. Venha, Bruno Perim. Olá, pessoal do programa Elgue Você. É sempre um prazer estar com vocês aqui falando sobre dinheiro no bolso, dando aquelas dicas de empreendedorismo. Porque muitas vezes você tem um plano e parece que as pessoas que estão na sua volta não seguem. Então, em primeiro lugar, acontece que os líderes são aqueles que sabem para onde o negócio vai ir, ou pelo menos têm uma grande ideia de onde eles querem chegar. E claro, eles traçam, mesmo que empiricamente, mesmo só na sua cabeça, uma maneira de chegar lá. Um plano é quando você realmente formaliza isso, ou seja, coloca no papel, deixa exposto o que você quer para estar lá, claro, porque às vezes na sua cabeça as coisas vão mudando. Então um plano, ele deixa de uma maneira formalizada aquilo que você quer alcançar e como você quer alcançar. Só que para mim, o plano realmente só funciona quando as outras pessoas também entendem isso e também estão na mesma página. Porque é muito comum o líder, por ter, o dono do negócio aí, por ter essa vontade, essa gana, o negócio é seu, ele ser o mais entusiasmado e pensa mais no negócio, tem mais noção, clareza, vontade de onde chegar. E é muito difícil para as outras pessoas que não estão lá dentro da cabeça dela ou dele e que não criaram esse plano, terem essa mesma noção. Por isso que é tão importante o plano estar escrito e assim as pessoas terem condição de acompanharem. Então por isso que é tão importante o líder, seja, mas eu tenho uma empresa mó pequenininha, de 3 pessoas, 4 pessoas, nossa, melhor ainda, porque é mais fácil de você compartilhar. Só que o difícil, né, o que normalmente acontece, aí a pessoa diz, nossa, esse ano a gente vai trabalhar mais isso, e fala para as outras 2, 3 pessoas e pronto, espera que alguma coisa muito boa aconteça, porque já falou, ou seja, já comunicou os demais. Cara, não vai funcionar. Você precisa deixar isso impresso em algum lugar, você precisa deixar isso no computador, você precisa falar várias vezes para que as pessoas realmente estejam no plano. Então, isso estar formalizado e elas estarem conscientes disso que você quer alcançar e com consistência, falando várias vezes para ela. Agora a sua chance aumenta muito. E aí, gostaram das informações, das dicas do Bruno? Ele realmente é fantástico e arrasa em todas as passagens aqui pelo Elgue Você, que são todas as terças-feiras. Querem entrar em contato com o Bruno? Os canais de comunicação estão aí na sua tela, mas
segue o baile. Agora chegou aquele momento que deixamos vocês atualizados, informados, ligadíssimos em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso quadro de notícias. Novela da tributação gera insegurança no mercado de startups nacional, enquanto alguns países fazem de tudo para incentivar o empreendedorismo e criar um ambiente favorável para as startups, às vezes até decretando a isenção fiscal. O Brasil parece que anda na contramão, mais uma vez. Uma nova política de tributos para empresas de tecnologia e startups vem deixando o mercado nacional cada vez mais turbulento e inseguro. Califórnia libera delivery sem motorista e entregas podem começar em 2021. A Califórnia acendeu a luz verde para um serviço comercial de entrega sem motorista pela primeira vez em sua história. Nuro, a startup de robótica, planeja iniciar suas operações de entrega sem motorista já em 2021. Ela testou seus veículos autônomos R2 no estado em abril, mas a licença permitirá que ela cobre das pessoas pelo serviço. Em anúncio impresso, Facebook acusa Apple de acabar com internet gratuita. Empresa de Mark Zuckerberg diz que a Apple está usando a desculpa de proteger privacidade para lucrar mais com o fim do anúncio direcionado. Empresa alemã desenvolve jato humano que chega a 300 km por hora. Roupa especial pesa 12 quilos, é movida a uma bateria de lítio e permite a uma pessoa voar por cerca de 5 minutos. Em ano de pandemia, garrafas de vinhos estão em alta para cativar clientes. Nos escritórios de investimentos, um mercado em que o bom relacionamento é vital para o sucesso do negócio, presentear bebidas nunca foi tão oportuno. E aí já estão conectados, antenados em tudo que está acontecendo, mas a gente só está começando, estamos esquentando ainda, então não saia daí que a gente já volta. Agora estou ao lado dessa dupla talentosíssima, queridíssimos e nossos aqui, cuiabanos, que vieram aqui prestigiar essa super festa e abrilhantar, né? E aí, como é que está esse momento do Denner Douglas, sempre crescendo, sempre inovando, sempre trazendo coisas novas e sucessos e muitos projetos, né, Douglas? Com certeza, Elga, prazer estar falando com você aqui, obrigado, beijo a todos em casa. É um momento de retorno que a gente vive, os palcos pouco a pouco voltando e obviamente o Denner Douglas acabou de lançar uma música nova, está em todas as plataformas, redes sociais, tudo mentira, Denner Douglas, nossa música nova. Voltamos assim, com música nova e graças a Deus um novo show, voltando aos palcos. E esse fôlego, Denner, vocês estão em movimento sempre, vocês não param, sempre criando, sempre produzindo, sempre trazendo coisas novas. Então, da onde vem isso aí? É tudo da paixão pela música? Primeiro que a gente tá descansado, né? Ficamos 9 meses sem trabalhar.
Então, estamos descansados já. Mas o que nos mantém vivos é o sonho, desde criança, buscando sempre, sempre acreditando no novo, o diferente, né? A gente sempre bate nessa tecla de fazer coisas diferentes, a gente sempre procura apimentar nosso show com um ritmo diferente e é sempre bom estar voltando a trabalhar, né? A gente ficou muito tempo parado aí, então as energias estão renovadas. Denner Douglas 2021 pode esperar muita coisa da gente, viu? Com certeza, eu vi o maior showzão aqui agora, minha gente. Vocês vão ver imagens, com certeza. Mas me diz aí, vocês falaram que estão retornando, coração, né? Que agora que isso aí seja algo realmente que fique, né? Que 2021 retrate uma realidade totalmente diferente. Mas ficou uma lição muito grande também, né, Douglas? Ah, com certeza. A gente não pode esquecer que a saúde é o nosso bem maior e que sem saúde a gente não vai conseguir fazer nada do que a gente almeja. Então, respeitamos o momento, respeitamos as autoridades responsáveis para voltar quando elas permitiram, ao contrário de alguns artistas que tocaram clandestinamente, o Denner Douglas não tocou. Foi difícil ficar parado, até porque a gente nunca teve um investidor, um empresário, um grande escritório, sempre foi autônomos, mas a gente procurou respeitar a vida acima de tudo. E agora que pode trabalhar, agora vem com nós que o trem é mais embaixo. Eu adoro vocês porque talento vocês têm de sobra, mas hoje não é só isso que manda, e vocês realmente fazem acontecer, né, Denner? É isso aí. Gente, um beijo pra vocês. Muito obrigado, viu, por ter nos convidado aqui. E é isso aí. 2021 tem muita coisa nova. Espere muita coisa do Denner Douglas. Feliz 2021 pra todo mundo. A gente que agradece, né, Douglas? Um beijo especial pro Grupo Secolo, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Um beijão, toda a família Secolo. E você, né, meu amor? Morena mais cheirosa do Mato Grosso. Tchau, obrigado. É nóis. Estou aqui ao lado de Revanilson Silva, que veio prestigiar essa grande festa e contribuiu para ela também. Ele que trouxe aí, fechou essa super atração para engrandecer esse evento Israel Novaes. Reva, e aí, como é que está a noite? Conta aí pra gente. Olha, a noite com certeza está maravilhosa, né? Nessa festa dessa empresa que só vem crescendo no estado do Mato Grosso, que é a Secolo, que eu sou amigo e, assim, conheço a proprietária Daniela há mais de 10 anos, né? E tive a honra e o prazer de ajudar ela a estar realizando essa festa para os funcionários dela, né? Com um show nacional, que é de um parceiro do meu irmão, Israel Novaes. Nossa, olha, está todo mundo na expectativa aqui. Vai começar agora, daqui a pouquinho, um super show. Mas, Eva, vamos falar também de trabalho, né? Você sempre representando a frente do Bistrô na Casa, que é parceiro do Elga e você também, com aquele almoço maravilhoso. E aí, como é que está lá no Bistrô? Pois é, o Bistrô na Casa, parceiro muito da Elga também, parceiro aqui do evento também. Assim, o Bistrô, a gente vai dar uma pausa agora, mas assim, para ano que vem a gente tem vários projetos, né? A gente está com a agenda disponível para casamentos, noivados para 2021, a agenda está aberta, né? No Bistrô. E a gente também tem um projeto que é lá na área externa do Bistrô, que é o Somebody Love, que são todos os domingos, né? A gente dá uma pausa agora, mas a partir da segunda semana de janeiro, a gente volta com o cantor Léo, o Somebody Love, o projeto que tá, assim, que caiu na boca do povo, que todo mundo tá gostando, um projeto bacana, um projeto preparado com todo o carinho pra galera cuiabana. Mas de evento bom, você já gabaritou todos, né? Sempre já transitou muito bem pelo setor de eventos aqui, tem festas já consolidadas. E como é que tá os projetos para 2021? 2021 a gente está com vários projetos. Um dos projetos que a gente eu não consegui fazer nesse ano pela pandemia é a resenha do Reva.
Então a gente está planejando aqui para ser em janeiro ou fevereiro, com uma atração de Salvador, né? Que vai ser a resenha do Reva Conexão Salvador. Vai ser uma pegada ali do carnaval, uma pegada meio aquele swing baiano, né? Pra matar a saudade da galera. Vamos depender tudo dessa pandemia que a gente não sabe se vai liberar, se não vai. Com certeza a gente tá preocupado também com a segurança também do nosso público, né? Mas a gente, ó, tem esperança, 2021 vai ser diferente, só vai ficar a lição de tudo isso que passou. E olha, estou com saudade das suas festas. Tamo junto, Elga, e parabéns pelo programa, parabéns pela simpatia. E é isso aí, vamos pra cima. 2021, Deus quiser, vai ser um ano melhor pra todo mundo. E agora estou ao lado da atração principal dessa noite maravilhosa, Israel Novaes. Cuiabá já é a sua segunda casa, né? Com certeza, um prazer enorme estar aqui, ainda mais fazendo parte da comemoração de tantas conquistas, né? Um ano tão difícil para todos nós e é tão legal ver pessoas e empresas superando essa crise de forma se saindo maiores do que entraram, né? Isso prova que é sempre importante trabalhar, vale a pena insistir e acreditar em Deus e ter fé sempre, né? Nossa, ele retratou muito bem a história da imobiliária Secolo. Mas e aí, Israel, o que o público que está tão ansioso para te receber hoje pode esperar desse show? Energia, né? Acho que quando se fala em Israel Novaes, se fala em músicas pra cima, alegre, né? Então tem tudo a ver com comemoração. E mesmo que fosse uma coisa triste, a gente também transformaria isso, né? Porque eu acredito muito em energia, em entrega, e com certeza é uma troca de energia sempre, né? E tá com saudade do calor, do público, dos grandes shows? Olha, dá saudade. Vou te falar que a sensação de cantar, né, de fazer show, foi um pouco meio que suprida pelas lives, mas a energia não é a mesma coisa. Eu acredito que eram uns 30%. O 30%, isso usando muita imaginação, né? Eu fazia sempre as lives como se alguém estivesse respondendo ou cantando junto, eu imaginando alguém que estava no sofá, levantando, cantando, é assim. Agora, você sentir energia ali, mas eu acho que, assim como eu retratei a história de superação, a gente também sai fortalecido, né? Aprende a dar valor, a amar muito mais. É claro que esse tempo aí, sem fazer muita coisa, a gente fica meio preguiçoso, até voltar ao eixo, né? Mas fazer o que se ama é o que mais vale a pena, né? Isso aí ficou muito bem fixado para todos, né? Porque eu acredito que com a sua agenda, tipo, todos os dias, toda semana você tinha que estar num lugar ou no outro. Às vezes você falava, nossa, hoje eu não quero, tô cansado. Ixi, e agora, isso ninguém reclama mais, né? Porque esse negócio é meio louco, né? Ao mesmo tempo que a gente se diverte, acontece muitas coisas para o evento acontecer, né? E a viagem é desgastante, né? Você não come na hora certa, então é muito louco isso tudo, né? Tem gente que não aguenta, né? E só que aí você aprende a olhar isso. Não é que isso vai mudar, mas a forma de enxergar isso, né? E aí, assim, eu vi pessoas que reclamavam, porque o que mais reclama, assim, é a galera que trabalha com a gente, né? Eu lembro que a gente sempre é um pouco ingrato, acho que a gente aprende eles falavam assim antes, né? Cara, vamos mais show. Aí vinha um São João, nós fazia 25, 30 e poucos. Aí já começa, tô com saudade de casa, saudade da minha família. Ninguém entende. Sim. Aí agora com essa pandemia, eu acho que meio que foi um choque grande falar assim, ficou aquele negócio, aquela incerteza, vai voltar, como é que vai ser, inseguro. E aí quando eu já vi a galera já começar a se incomodar e falando assim, nossa, era tão bom, né? E a gente não sabia. Então, com certeza, todo mundo vai se ressignificar isso aí e vai saber interpretar e olhar tudo de uma forma diferente. E eu acho que assim como eu tenho olhado. Olha que maravilha, né? E para 2021 já tem projetos? Olha, a gente ia gravar na terça-feira agora, dia 22. É isso? Terça-feira 22? Terça-feira 22 a gente ia gravar um DVD de regravações, com todas essas músicas, um DVD bem característico que eu devia muito aos fãs, de Arrocha, de muitas músicas que passaram batido, porque
nós tivemos músicas tão fortes que meio que escureceram um pouco essas outras, tanto que é um fato que me surpreende quando alguma pessoa pede alguma música específica, né? Porque tem tantas músicas boas, mas não foram tanto divulgadas, né? Na lista de músicas minhas eu venho como o maior compositor, né? Com 22 músicas, né? De todas essas que eu gravei. E a maioria dessas músicas que eu vou regravar nesse DVD serão músicas minhas, né? Então, estou voltando àquilo que eu sempre fazia. Essa música, essas duas vão estar. A Canção Perfeita e Depende. E vai ser um negócio bem legal que a gente tá... Eu não vou soltar, mas vai ter participações. Ia ser agora, só que devido a algumas coisas, Goiânia tá chovendo muito e a gente quer fazer num lugar aberto para a galera sentir energia, né? Porque fechado não fica aquela mesma dimensão. Eu estou procurando uma coisa mais assim. E aí nós decidimos adiar para janeiro. Mas em janeiro aí vem uma gravação. E eu tenho certeza que a galera vai curtir muito. Todo mundo que curte meu trabalho, que acompanha. Que eu tô ficando velho, né? A galera acha que chega pessoas assim da minha idade, 30 e poucos, falam, você fazia parte, suas músicas da minha adolescência. Eu falo, realmente tô ficando velho. Agora é hora de acordar essa adolescência e fazer a galera lembrar desse momento. Mas todo mundo ama você, aqui em Cuiabá principalmente. Você sempre arrasta a multidão aqui. Eu tenho certeza que sempre vai continuar sendo assim. Ótimo show. Obrigado. Tá todo mundo te esperando. Vou te liberar lá pra galera. Obrigado, um beijo para todos vocês. E agora, no nosso programa Elga e Você, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ela está de volta, doutora Ana Carolina Missen, ginecologista, obstetra, que sempre nos presenteia aqui com muitas informações que mudam a vida de muita gente. E olha, por mais que a gente fale, nós somos mulheres experientes, estamos numa fase da vida, mas ainda falta esse conhecimento, né, doutora? Obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, tá? Ter essa oportunidade realmente de discutir um assunto que faz tanta diferença na nossa vida, né, Sim. como mulher. E é importante para nós ginecologistas termos também a oportunidade de discutir a saúde da mulher com as nossas pacientes. Maravilha! Hoje a nossa pauta é saúde da mulher, que envolve vários quesitos, né, doutora? Eu acredito que a saúde da mulher, existe etapas, Sim. Cada etapa, a sua peculiaridade, né, a inicial e a fase já de adulta, menopausa. Sim. Então, cada um tem sua peculiaridade. Porém, também existe a parte, doutora, do conhecer seu corpo também, que é algo que faz muito sentido, é muito importante, Eu né? acho que até pra gente, como mulher, não falando como médica somente, é o que é mais difícil. Porque desde quando nós somos novinhas, a gente é educada e que a gente não pode se encostar, que a gente tem que viver com a perninha cruzada, né? E na parte ginecológica, lembrando que o ginecologista é responsável tanto pelas mamas quanto os órgãos sexuais externos, né? A vulva e depois a vagina, quanto pela parte interna também, que é o útero e o ovário, né? Então, basicamente isso que a gente engloba como saúde da mulher. E os outros especialistas vão cuidar do restante do corpo. Mas o ginecologista acaba sendo aquela referência que a mulher tem anualmente. Por quê? Porque ela vai lá nos procurar todo ano para fazer os famosos exames de rotina. Sim. Então acaba que durante nossa consulta a gente consegue abordar um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha no seu colesterol, vamos dar uma olhadinha na sua tireoide. Dá aquela abrange um pouquinho, faz né? um geral, né? E se tiver algumas alterações, dependendo da capacidade de cada profissional, a gente consegue lidar ou não, ou encaminhar para o colega especialista. Isso é um cuidado maior. Então eu brinco com as minhas pacientes muitas vezes que nós somos os clínicos das mulheres, porque ela acaba tendo uma liberdade de contar pra gente algumas coisas. Com então certeza. ela, em primeiro lugar, eu vou lá na minha ginecologista ver o que ela acha e de lá a gente consegue encaminhar para os tratamentos corretos, né? Também é uma... Como tem essa facilidade, De acesso, essa intimidade, né? o acesso, porque muitas pessoas falam, olha, eu vou sair para ir lá no cardiologista. Ela já não vai, mas se ela for no ginecologista e de repente tiver uma alteração, vocês conseguem já direcionar. Eu acho que essa ajuda direção muito. é o que facilita, Isso. porque muitas vezes ela vai deixar de ir em outros profissionais, porque eu não tenho nada no coração, por exemplo. Eu não vou fazer uma rotina no cardiologista só para ver o coração se eu não tenho nada. Mas na ginecologista, ela vai porque ela sabe que ela precisa fazer aqueles exames de rotina preventiva,
preventivos, que a gente já conversou tantas outras vezes, Sim. né? E a gente aproveita essa deixa da paciente para já dar um cuidadinho geral para ela. Nossa, que ótimo isso, né? Falando em exames, doutora, a gente pode até começar por aí também, né? Falando de saúde da mulher. Existem os exames que são assim, tem que ser feito todo o ano, a cada 6 meses. Quais são eles? Então, na parte ginecológica, a gente vai ter um cuidado maior e isso vai se especificando a cada paciente e a depender da idade também, né? Isso. Então, como a gente conversou um pouquinho, os exames ginecológicos preventivos, que é o Papa Nicolau, o CCO, que a gente chama, né? A gente vai fazer uma vez por ano, mas em alguns casos esse exame pode ser prolongado para cada vez a cada 3 anos, ou mesmo diminuído essa frequência a cada 6 meses, a depender de cada resultado. Então, é variável de paciente para paciente. Condição individual mesmo, Isso. né? A avaliação de ultrassom, em que a gente consegue ver o útero e o ovário, muitas vezes as ultrassons de mama e as mamografias, que são muito importantes, especialmente após os 40 anos, anualmente. E os exames de sangue, isso se a paciente não apresenta nenhum tipo de queixa, a gente vai acabar fazendo mais ou menos uma vez por ano também. Isso é o de praxe das mulheres Isso. também que já tem vida sexual ativa? Sim, sim. No caso do Papa Nicolau, ou do preventivo, né, é um exame que a gente vai fazer só nas pacientes com vida sexual ativa. E na organização do Ministério da Saúde, a orientação para que se inicie depois dos 25 anos, né? Mas a gente sabe que culturalmente a gente tem aquela ideia de, nossa, tive a minha primeira relação sexual, eu preciso ter uma avaliação do ginecologista, e isso é muito importante. É muito até importante. para as orientações, que eu acho que é o principal, porque a gente vai orientar contra as doenças sexualmente transmissíveis, os métodos contraceptivos para evitar uma gravidez indesejada, né? E aí conseguimos ter essa primeira abordagem pós a primeira relação sexual, né? Mas assim, mesmo sem a relação sexual, quando que a mulher migra do pediatra para ginecologista? É uma pergunta muito importante, porque gera muita dúvida, realmente. O nosso interesse, muitas vezes, é que a paciente siga o acompanhamento com o ginecologista após a primeira menstruação. Mas tem um ponto em que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, e aí é importante a rotina ter sido feita certinho com o pediatra. Porque algumas meninas podem apresentar uma puberdade precoce, que a gente chama. Que são o aparecimento de alguns sinais de que ela vai se tornar uma mocinha mais cedo, né? Aqui em Cuiabá a gente fala virar mocinha também, menstruar, né? menstruar. O se tornar adolescente mais cedo. E isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se acontecer um pouquinho mais cedo do que o desejado, é um prejuízo para a paciente em relação a crescimento, a desenvolvimento. Então, é interessante ficar de olho, fazer o acompanhamento com o pediatra certinho. Se tiver numa evolução normal da criança para adolescente, menstruou, pode ir para o ginecologista também. Perfeito, né? Porque é uma fase que gera muito, ela não sabe lidar com aquilo, a mãe também fica preocupada de estar adiantando algum processo. E as crianças não querem ir, né? Muitas vezes. E a mãe não quer, né? Que ela cresceu, a menina cresceu. Então, conseguir acreditar que a filha dela já não é mais uma criança, está sim se tornando uma mocinha, né? E às vezes tem uma relação até um pouco difícil, isso é uma sequência de pensamentos que a gente tem que tirar da cabeça de muitas mães, é de que ela ir no ginecologista, ela vai ser exposta a uma influência sexual, muitas vezes, a um estímulo sexual. Isso não tem nenhuma relação. A gente vai, em algumas partes da consulta, discutir sobre a vida sexual da adolescente, mesmo que ela não tenha iniciado, para se programar e para mostrar para ela a importância de todos os cuidados. Eu acredito que evita muitos problemas. Com certeza. Com certeza. Né, doutora? Todos eles, uma gravidez indesejada, doença sexualmente transmissível, até para paciente, a adolescente, né, conseguir se conhecer e entender o que é certo, a importância de uma relação sexual tem que ser feita assim, quando ela tiver realmente um desejo, um carinho, e não só fazer por fazer, que hoje em dia às vezes é até cobrado. Por uma pressão social no das meio amigas, dela, né? no meio dela, das amigas e de um possível parceiro, né, que tem uma intenção. Então, eu tenho algumas pacientes, algumas mães que já levaram algumas adolescentes para poder conversar sobre isso, porque elas não tinham muito ali o traquejo, né, o jeito de falar,
E a gente tem que conseguir dar essa abertura para que elas tenham liberdade de ir conversar com alguém que vá passar informações corretas. Olha, mas isso é fantástico, de podermos estar abrindo essa comunicação. Sim, né? sem Porque dúvida. que é uma comunicação difícil nesse período da mãe com a filha, muitas, como a senhora, você. Ah, mas tá ótimo. Falou, Obrigada. né? Que algumas não têm essa habilidade, Sim, não e é uma conseguem. época, é uma fase difícil da vida. Todo mundo que já passou pela adolescência É sabe difícil. que a gente dá aquela rebelada, né? Contra pai e mãe. Então, se a gente não tiver... E eu acho muito engraçado, eu tive uma paciente que foi numa consulta tem alguns dias e ela chegou com uma cara bem fechada. Bem fechada. Nossa. E a menina, né, a adolescente. E a mãe começou a falar. Falei, não, mas vamos escutar o que ela tem para falar. Vamos ver, ela quer falar comigo? Ela quer conversar comigo? E muitas vezes o que acontece? Ela vai na primeira consulta com a mãe. Eu oriento que a mãe, se ela quiser ficar na consulta, ela pode. Se ela não quiser, ela pode se retirar, para dar uma liberdade para adolescente, né? Sim. Muitas vezes elas têm medo porque acham que, meu Deus, eu vou ficar nua, vão fazer aquele exame em mim, né? E ela não tem esse conhecimento. Então, nós mesmas, durante a consulta, a gente tem que orientar. Se ela não quiser ser examinada naquele dia e não tem nenhuma queixa, não tem problema. Ela vai voltar depois, ter uma liberdade de me conhecer, de saber quem eu sou, ou o ginecologista dela, para ela conseguir realmente se abrir e falar o que ela quer falar. Porque não é um assunto fácil você lidar com o seu próprio corpo. Sim. Ainda mais sendo uma região tão íntima que a gente cresceu aprendendo que não podia mostrar pra ninguém. Com certeza. Entendeu? É, de repente Reprimindo não. qualquer estímulo, Exatamente, de uma hora pra outra não. Eu vou lá numa doutora que eu nunca vi na vida, vou abrir minha perna pra ela, vou ter que mostrar, vou ter que falar o que eu sinto, o que eu não sinto. Difícil, né? É difícil. Então é bom a gente ter realmente esse jeito de conversar com o adolescente. E eu acredito que toda essa mudança, essa melhoria, no caso, tipo, as adolescentes buscarem um ginecologista nessa fase da vida, que eu acho muito importante, isso vai mudar muito esse histórico que vem de muito tempo das mulheres. Hoje, mulheres de 40, 50 anos não se conhecer. Não né, se doutora? conhece, exatamente. A gente ter uma noção do que é o nosso corpo. E muitas vezes eu preciso mostrar lá no computador uma fotinha Foi do isso que é. me chamou muita atenção, porque até no momento atual hoje, que a liberdade está assim muito maior, a gente tem a internet, que é só pelo um clique Sim. que você consegue buscar informação. Mas no primeiro momento você se surpreende. Sim, Quando sim. você está vendo aquilo ali, mostrando, não, porque assim, isso é isso, vamos fazer dessa forma. Essa é a parte do seu corpo. Isso, né? nos surpreende, né, ter essa informação e você estar vendo acontecer isso. Imagina de gerações Não tinham passadas. essa liberdade nem esse conhecimento, porque era praticamente aquela situação de, meu Deus, eu não vou ver e não vou encostar. Isso. Hoje em dia, a gente tem, inclusive, uma liberdade de se olhar, pegar o próprio espelho, olhar. Até pela depilação, que era uma coisa que não fazia antes, a gente tem uma depilação total, então a gente consegue conhecer cada parte do nosso órgão, né? Então, a vulva, que é a parte externa, o clitóris, que é uma região estimulada para relação sexual, a vagina, que é a parte de dentro, e muitas vezes nós mesmos ginecologistas, a gente tem que ter um cuidado porque a gente fala como se a paciente já estivesse entendendo o que a gente está falando. E não necessariamente, para mim é muito fácil, eu estudei isso, né? Agora, para uma paciente que não tem uma liberdade de pensamento, de se encostar, de se tocar, mesmo para se lavar, não pensando só na parte sexual, ela não sabe o que é cada parte do corpo dela e o que isso pode gerar de transtorno ou doença. Então, se eu não consigo mostrar para ela o que é normal, como eu vou mostrar para ela o que é doença, né? Então, esse cuidado que tem que ter. Maravilha, doutora. Olha, eu quero continuar esse papo. Vamos lá. Mas vamos chamar o intervalo, mas é rapidinho. Fique aí. Estamos de volta hoje com esse bate-papo informativo, interessante, trazendo conhecimento para todos nós, o que é muito importante e muda a vida de muita gente. Estamos recebendo a doutora Ana Carolina Missen, ginecologista, obstetra também, e com a bagagem, né, doutora, aí, com essa relação que você consegue ter não só com seus pacientes, mas passando informação para muita gente. Você usa os seus veículos, Instagram.
que chama muita atenção, porque prestando, tipo, olhando os seus vídeos, você consegue identificar o quanto a gente está desinformada, sabe? Eu acho que muitas vezes, quando comecei a fazer essa parte de mídia social, eu percebi que faz diferença a gente passar o básico. Sim. Porque se a gente não sabe o que é o mais básico, a rotina, os exames, como é feito cada coisa, como é conhecer o seu corpo, a gente não vai conseguir dar o restante da informação para a paciente. Então, é o que eu falei no outro bloco. Quando a gente sabe o que é normal, a gente consegue identificar mais fácil o que é doença, o que é patológico. Então, baseado nisso, eu acho que é interessante essa troca de informação que a gente dá para a paciente conseguir ter essa liberdade que a gente falou tanto, de conversar, de saber como é o funcionamento do seu corpo, para saber a hora que realmente se precise mais de uma vez no ginecologista, né? É verdade, é uma construção, né? Isso. A gente vai construindo realmente, a informação vai vindo e realmente as coisas vão melhorando e mudando. Doutora, no bloco anterior nós finalizamos e estávamos conversando sobre adolescência, a primeira ida no ginecologista e qual o momento que é inicial, né, geralmente, quando ela menstrua. Ela menstrua ou até antes disso. Se ela tiver alguma queixa mais específica, muitas vezes a mãe acaba levando ao ginecologista, muitas vezes por indicação do próprio pediatra. Então é importante é importante ela manter esse controle com o pediatra, e assim que o pediatra perceber da necessidade de avaliação do ginecologista, ele nos encaminha, né? Sim, mas a menstruação é um marco. Né? Para adolescente. Para todas nós. Todas nós ficam naquela ansiedade, olha, quando que vai iniciar o ciclo. E é um susto, porque muitas vezes eu mesma, apesar dos meus pais terem me informado, serem muito presentes, quando a gente menstrua, a gente não quer menstruar, porque é uma marca exatamente, até inconscientemente, de que a gente deixou de ser uma criança para passar a ser uma adolescente, né? E isso varia com a idade, e muitas vezes a gente já começa a ter algumas mudanças no corpo, o crescimento da mama, crescimento dos pelos, e a menstruação é o último disso, né? Dessas alterações que chegam na adolescência, na puberdade. Então, a gente parece que realmente é um marco de mudança, e esse marco de mudança abala. Com certeza. Abala fica naquela, olha, até mesmo pelo fato de que muitas vezes vem acompanhado das cólicas. Isso, porque é uma coisa que vai acontecer todo mês, por um tempo prolongado da nossa vida, e está associado a sangramento, então a gente assusta. Muitas vezes acontece num dia em que a gente não está esperando. Então eu geralmente converso com as minhas pacientinhas o seguinte: deixe sempre seu absorvente dentro da mochila, dentro da bolsa, porque esse começo da vida de menstruação é um pouco irregular. Então eu oriento assim, o nosso corpo está aprendendo a lidar com essa fase. A gente precisa de uma ordem que sai da nossa cabeça, vai lá para o nosso ovário, do ovário para o útero, para poder fazer o ciclo menstrual. Se isso tudo está funcionando direitinho, você menstrua mais ou menos a cada 28, 30 dias. Às vezes a ordem sai um pouquinho do lugar, então você passa um pouco a menstruar por mais tempo, com mais sangramento, e isso incomoda mais também. Então é tudo uma fase que a gente tem medicações para melhorar, né, esses incômodos das dores e muitas vezes dos sangramentos, mas precisam sim ser avaliados. Né? As cólicas, assim, elas geralmente nas adolescentes é algo bem pontual, né? Uma grande maioria sofre com esse problema. No começo, especialmente no começo. Lógico que a partir do momento em que isso se torna muito frequente ou muito doloroso... Já tem algo que não é normal? Isso, a gente precisa investigar em algumas situações, né, específicas. Às vezes, a dor é uma situação muito relativa. A gente não pode falar que a mesma dor que eu sinto é a mesma dor que você sente, porque é subjetivo. Então, cada pessoa tem um limiar de dor, né? Mas quando essas dores são frequentes, de uma duração maior, que a gente toma uma medicação pela boca e não resolve, às vezes precisa ser avaliada sim. Tem casos que é tão insuportável que tem que chegar a ir fazer uma medicação no hospital. Na veia, isso, a medicação endovenosa, ou mesmo tem pacientes que desencadeiam outros sintomas pré-menstruais. Eu, por exemplo, tenho dor de cabeça.
todas as vezes. Todas as vezes? Vou menstruar, 2 dias ela bate lá na porta, 2 dias antes. Então, isso é comum também. As cólicas, um dia depois, 2 dias durante e até 2 dias depois, são alterações comuns e muitas vezes quando a gente faz medicações de tomar pela boca, orais, elas resolvem. Agora, para pacientes que têm acompanhamento de náuseas, vômitos, dores muito fortes, tem paciente que desmaia de tanta dor, então isso precisa ser avaliado sim e ser controlado com medicações específicas, né? Mas que bom. Que bom que existe, né? Sim, toda já. Então, graças... Agora tem remédios também. Sim, já a gente tem todo um controle. Voltados a esse problema. Dá pra gente organizar bem a vida da paciente nesse começo, com certeza. Que bom. E depois da menstruação chega também um conhecido da mulher, que são os contraceptivos. Ah, sim. Que fazem parte da nossa vida por muitos anos e agora teve uma evolução fantástica também, né, doutora? Sim, sim. Dos métodos. Vários. A gente dispõe hoje no mercado. Anticoncepcional, isso, né? de métodos contraceptivos ou anticoncepcionais significam a mesma coisa, Sim. que evitam a gravidez, né? Lembrando sempre que eles evitam a gravidez e não necessariamente as doenças. Então, o que evita a doença são só o preservativo, né? Isso é importante falar, principalmente para essas gerações de agora. Exatamente, para as adolescentes. Estão destemidas, né? É porque a gente passou por uma fase em que a gente tinha muito medo do HIV. Sim. E parece que hoje em dia eles esquecem um pouco do HIV. Não existe. E porque o HIV tem um tratamento muito bom, graças a Deus e aos pesquisadores, tudo. Mas é uma doença que existe e ela não tem cara mais. Isso é mais perigoso, inclusive. Com certeza, né? Porque as pessoas vivem normalmente elas tomam o coquetel, né? Que é chamado as medicações, hoje né? é uma medicação simples, né? Sim. Que a pessoa não toma tem mais trabalho nenhum para carregar. O governo dá, Sim. né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, não só com HIV, mas hoje em dia a gente teve um aumento importantíssimo de sífilis. Importantíssimo de sífilis. A sífilis está aí como uma doença completamente disseminada. O próprio HPV, que a gente já conversou das outras vezes, né? As hepatites, então tem várias. Herpes, se a gente for falar sobre doença sexualmente transmissível, vai um programa só disso. Nós vamos falar. Então, esses métodos... Nós vamos fazer essa introdução, mas a gente tem que fazer um programa específico. É muito bom, porque é muito válido, mas dos métodos contraceptivos para evitar a gravidez, né? A gente tem que lembrar mesmo que a gente tem uma gama imensa de métodos e hoje só engravida quem realmente não usa nada. E se quiser, porque a gente tem todas as opções possíveis do jeito que a paciente quiser. E traz uma comodidade, não precisa nem ficar tomando a pílula todo dia. São os chamados métodos de longa duração, Sim. né? São os métodos, o DIU, que são os dispositivos intrauterinos, que podem ter duração de 5 até 10 anos, ou o implante subdérmico, que é um implante que a gente coloca aqui no braço, isso, aqui nessa parte aqui do braço e dura 3 anos. Então, colocou aqui, não precisa fazer mais nada, está protegida. Maravilha. Nenhum método é 100% eficaz, mas ele chega bem próximo dessa porcentagem, mas a gente tem ali uma segurança bem importante, especialmente para as pacientes mais novas, em que uma gravidez poderia atrapalhar aí o crescimento pessoal e profissional, né? Uma dificuldade, uma criação de um filho. Sem estar preparada emocionalmente, Exatamente, sem maturidade também. A gestação é ótima quando ela é planejada e quando você deseja, né? Então, se você não é um momento em que você queira, você tem como evitar. Que maravilha. Sim. E geralmente as adolescentes hoje estão evitando a pílula ou elas estão optando por outro método, né? Mas que gera mais essa comodidade. Hoje em dia a gente tem uma discussão sobre o uso de hormônios muito maior do que existia quando eu comecei a tomar um método contraceptivo ou quando as nossas mães começaram a tomar métodos contraceptivos anticoncepcionais, as pílulas, né? Isso. Que eram bem difundidas. Hoje, o nosso conhecimento mostra que os hormônios têm os seus benefícios, são necessários em algumas situações, mas não são isentos de riscos. Então, a gente precisa discutir com a paciente qual o melhor método para ela. Sempre vai ser o melhor método aquele em que ela consiga fazer uso, não tenha tantas falhas nesse uso, se possível nenhuma falha, e que seja mais simples para ela, né? Então, tem pacientes que preferem tomar a pílula, mas se sentem mal.
Tem um Ter mal-estar, enjoo, enjoo, né? Não dor faz de bem. cabeça. Opa, a gente pode migrar para outro método. A gente pode usar o DIU de cobre, que não tem hormônio, o DIU de hormônio, que é o Mirena e o Kailina, que são 2 DIUs diferentes, o próprio implante, o uso do preservativo somente. Só que tem que lembrar que a gente tem que usar certinho todas as vezes, senão tem risco de ter gestação indesejada. Até mesmo porque nessa fase da vida, adolescência, iniciando a vida, está muito mais fértil, né? E a gente tem também, o desejo é maior, o fogo é maior. É Não maior. adianta mentir. Existe, isso muda com o passar tem da a idade. questão da curiosidade, do novo Do também, novo. né? E é bom namorar, a gente sabe que é bom namorar. E quando a gente está nessa descoberta, aquela paixão da adolescência, ela é diferente. A gente sabe que é diferente. Com certeza. Acaba tendo toda uma entrega, né? E aí é nessa hora que o cuidado tem que existir e tem que ter, vamos brecar se não tem preservativo, vamos brecar se eu não estou tomando pílula ou não estou fazendo uso de nenhum método contraceptivo, se não aparece gestação mesmo. Com certeza. E isso aí é um ponto bem importante da orientação. Sim, de entrar exatamente. num profissional Exatamente. que vai passar todas essas informações, o quanto é importante fazer esse alerta aos pais, né, que estão aí chegando um adolescente Exatamente. na família. Isso é muito importante, informação, porque infelizmente nesse momento as meninas principalmente, aquele coleguismo, as amizades, elas seguem muito. Às vezes umas nem vão tomar o anticoncepcional, nem conta aos pais que iniciaram a vida sexual, sim. E usam o que a amiga está usando. Olha o risco, porque o anticoncepcional, por exemplo, a pílula, existe um risco de uma doença que é bem difundida, que é a trombose. Olha né? só. A trombose é uma doença que existe, ela é comum de certa maneira, mas o uso do anticoncepcional aumenta a chance de ter trombose. Então a trombose é a coagulação de um vaso sanguíneo entope, né? Sim. Em qualquer parte do corpo, mais comum é no membro inferior, na perna, mas pode acontecer na cabeça, pode acontecer no coração, e isso gerar alguns tipos de transtorno. Então a paciente vai lá, toma o anticoncepcional que a colega usa, Deus me livre ter uma trombose. Entendeu? Pode acontecer. Pode acontecer com qualquer uma. Então, as orientações são feitas baseadas nisso também. E outras coisas que a gente utiliza são os fatores de risco que a paciente tem, né? Então, o histórico familiar, a necessidade de controle, por exemplo, de acne, de crescimento de pelo, de oleosidade de pele, de inchaço durante o período menstrual. Tudo isso a gente discute durante a consulta para achar o melhor método, né? Doutora, maravilhoso. Uhum. Estamos aí iniciando, né, uma construção aí que eu quero muito dar a sequência. Já só nesse bate-papo já surgiu várias assuntos, pautas necessárias. E no próximo a gente poderia continuar falando de DST, que é um momento ótimo. importante para falar. Estamos no Dezembro Vermelho, né? Sobre o HIV. Tocamos no assunto da AIDS, HIV, que é algo presente, algo importante. Super. Tem que ser falado, que infelizmente parece que a doença não existe mais, né? Foi um tabu por muito tempo e hoje em dia ela está esquecida como se não existisse. Com certeza. Realmente. E essa geração de agora, principalmente os adolescentes do momento, eles não viveram o susto que foi o HIV, né? E toda aquela passagem de muitos ídolos que a gente perdeu com as doenças, eles não têm esse conhecimento. Que tem esse choque. Não tem, porque a gente passou por um momento em que o HIV não tinha cura, né? E hoje em dia a gente tem tratamento. Era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. Hoje em dia a gente, infelizmente, ainda não tem a cura, mas tem um tratamento com uma sobrevida elevada, né? E acabou reprimindo outras doenças sexualmente transmissíveis que agora todas aumentaram. Todas aumentaram exatamente pela falta de proteção, né? Sim, então vamos abordar voltar, esse sem assunto, dúvida. doutora, na próxima, que será ano que vem. Não, 2021 será um ótimo ano. Feliz ano novo! Pra vocês também. Olha, a gente volta em 2021 juntas e vamos aí trazer muita informação. Eu faço muita questão de ter você aqui no nosso programa. Sempre é um prazer te receber, doutora. Eu estou à disposição, sempre que precisar, é só chamar. E eu fico muito feliz por poder ter um espaço para a gente divulgar essas informações, com certeza. Muito obrigada. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também nosso canal no YouTube. Entre lá, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.